Você já viu falar no teste de sentar e levantar e do teste de preensão manual, o hand grip? Pois é, testes importantes que medem a capacidade funcional, saúde e longevidade em idosos. Você não conhece o assunto? Ou você aplica esses testes e não sabe como interpretá-los? Vem comigo que eu vou te explicar. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tino aqui para uma videoaula muito especial, em que nós vamos falar, não só explicar o que é o teste, mas todo um manual de como o teste é construído, a sua fundamentação teórica, os seus valores normativos, como realizar eles e como interpretar esses testes. Esta é a parte fundamental quando se pensa numa aplicação de testes voltada para populações especiais, como por exemplo os idosos, tá bom? Vem comigo então para minha tela aqui que eu vou te mostrar. Olha só, aqui os 3 artigos que nós vamos usar de referência na nossa aula de hoje. Esse primeiro artigo aqui trazendo a fundamentação teórica da importância destes testes, né? O teste hand grip e o sentar e levantar. E depois nós temos mais 2 testes com valores normativos. Um do teste de sentar e levantar e o outro do hand grip. Todos esses artigos aqui, este aqui de 2025 e esses 2 de 2026, artigos muito recentes em importantes revistas com pesquisadores de renome, como o nosso querido Brad Schoenfeld aqui, tá bom? Então, qual é o problema que a gente tem aí nessa história toda? Bem, a avaliação funcional em idosos, ela sempre depende de questões complexas, pouco acessíveis. Quando a gente pensa em avaliação, a gente sempre se assusta com a complexidade da coisa. Mas nós temos ferramentas simples que podem ser utilizadas, mas elas são muito subutilizadas, são muito mal utilizadas na sua prática clínica e neste acompanhamento dos seus clientes. Então, acredito que falte um pouco de clareza e de entendimento nessa interpretação para que o teste possa ser realmente aplicado de forma consistente nesta população. Tá bom? Então, nosso primeiro artigo aqui vai falar sobre a fundamentação teórica que traz a avaliação da força, no caso dos 2 testes, dentro de condições de saúde da população idosa. Como eu falei para vocês, artigo publicado em 2026. Na verdade, este é de 2026 e os outros 2 são de 2025. Bem, a força muscular ela é relevante, é fundamental, né, para a saúde das pessoas, mas também como prognóstico clínico. Né? E os testes de campos, esse que você vai ao encontro das pessoas ou nas clínicas, são muito mais práticos, são mais rápidos e eles são fáceis de serem feitos. A pergunta é até que ponto eles têm validade, né? Porque não adianta um teste ser fácil se ele não serve para nada. Então, esta relação da força com desfechos clínicos, ela precisa ser entendida. Esse teste me traz alguma informação importante? Bem, então o objetivo desse primeiro artigo é examinar a validade preditiva de testes de força muscular de campo em relação ao desenvolvimento de condições crônicas de saúde em adultos e idosos. Muito bem. Revisão sistemática com meta-análise, né, com vários estudos de coorte. Sujeitos adultos com mais de 18 anos e sem doenças específicas foram utilizadas. Foram usadas várias bases de dados, foram incluídos 155 estudos, sendo 94 meta-analisados. Foi utilizado o hand grip, né, que é o teste aquele de preensão manual, já vou mostrar para ti, e o teste de sentar e levantar 5 vezes. Aqui é importante, né, gente, o sentar e levantar nós temos vários padrões de testes, né? Nós temos o sentar e levantar, que você conta o número de repetições em 30 segundos, e você tem esse protocolo aqui que você faz 5 repetições e cronometra o tempo. Tá? E a ideia foi verificar as pessoas com melhor desempenho e as pior desempenho, até que ponto a saúde dessas pessoas mais fortes era melhor do que a saúde das pessoas menos fortes. Isso nos dá uma validade do teste. Muito bem, o que são os 2 testes? Bem, o hand grip, né, gente, ele mede a força dos músculos flexores do antebraço e do punho, né? Então, dos dedos e do punho. Então, assim, você usa para isso um dinamômetro manual, né? Você tem as versões digitais e as analógicas. Você tem o protocolo de fazer ele em pé ou sentado. Cotovelos a 90 graus, onde você realiza 2 tentativas em cada uma das mãos, registrando o valor maior, né? Sempre registrando também qual é o valor dominante. E a ideia é que você faça uma contração máxima aí de 3 a 5 segundos
durante esse esforço, tá ok? Ah, professor, mas não vai dar porque é muito caro. Olha só, já dei uma pesquisada para ti. Hoje, né? Agora nós em abril de 2026, hoje nós conseguimos na Shopee por 135 pila. Não estou fazendo propaganda, poderia, mas né, é um equipamento relativamente barato. E o outro teste é o teste de sentar e levantar, né? Também conhecido na tradução no Brasil. Na verdade, é o teste de 5 vezes sentar e levantar, né? Que você inicia sentado, né, numa cadeira aí padronizada, braços cruzados sobre o peito. Você realiza 5 repetições, né, sentando e levantando o mais rápido possível. E você cronometra o tempo até que a pessoa termine a última execução ficando em pé. Então é importante se diga, né? Você começa sentado com o cronômetro acionado e você termina com ele quando a pessoa fica em pé. Tá bom? Então, são protocolos importantes que você, se você quer complementar seus estudos, você sabe. Tem uma live com a minha querida Eduarda Blanco lá no meu YouTube. Tenho vários assuntos aqui que a gente fala sobre idosos dentro do meu canal. Na descrição dos vídeos aqui, na descrição eu tenho uma planilha com todo o material publicado nesses 5 anos do canal. Então, tá procurando um tema, dá um Ctrl F, procura o tema lá, vê o que tu quer estudar. Tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Tá bom? Vamos lá, então, resultados. Olha no hand grip, né? Pessoas mais fortes no hand grip tiveram menor risco de múltiplas condições crônicas. Vários problemas de doenças crônicas são menos perceptíveis nas pessoas mais fortes. Ah, professor, mas é que daí não acontece a doença porque a força... Não, veja bem, né, gente? A ideia analógica é a seguinte, uma pessoa com mais força de antebraço provavelmente é uma pessoa que tem mais força em outros grupos musculares, provavelmente é uma pessoa que se movimenta com mais intensidade. Então, essa associação, ela é uma associação indireta do que pode acontecer. Então, não quer dizer que eu só fazer exercício para o antebraço eu vou ficar forte e não vou ter diabetes. Não é isso. É que diminui, uma vez que você tem mais força, você prevê um comportamento mais ativo, de atividades de mais intensidade, e, consequentemente, se acredita que você possa ter uma saúde melhor. E é o que esse estudo encontrou, né? Foram encontradas reduções consistentes em doenças cardiovasculares, diabetes e a incapacidade funcional. Também, depressão, declínio cognitivo e demência foram associados a maiores níveis de força, ou seja, pessoas mais fortes com menores presença dessas doenças. Ainda essas relações foram observadas inicialmente insaudáveis, né? E é importante dizer que esse efeito foi consistente em diferentes regiões e faixas etárias. Esse estudo aqui, ele basicamente traz vários países, né? E aí, independente da região, independente da faixa etária, essa associação sempre foi encontrada, né? Ou seja, sugerindo uma relação dose-resposta. Mais força, mais saúde. Menos força, menos saúde. Tá? Então, a força de hand grip mostrou a sua validade a partir desses resultados. Quando a gente vai para o sentar e levantar, né, o melhor desempenho nesse teste de 5 repetições se associou com um menor risco de doenças metabólicas e funcionais, né? Ou seja, uma associação observada com menor risco, principalmente diabetes tipo 2 e a incapacidade física. Também relações identificadas com a depressão e a demência. Um melhor desempenho funcional indica menor vulnerabilidade clínica. Quanto mais funcionalmente você se encontra, menos você depende de cuidados especiais. O teste apresenta uma validade prognóstica independente. Você só usar esse teste, você consegue prever alguns diagnósticos. E a evidência geral classifica como muito baixa e moderada. Isso aqui é importante que se diga. Nós ainda, se nós formos neste teste específico, dizer que esse teste por si só garante todo esse conhecimento, ainda temos alguns casos que a evidência não é tão alta, algumas, no caso, sendo moderada. Então, pode ser que a ciência ainda avance no sentido de identificar melhores associações, mas, ao contrário do hand grip, aqui ainda tem que se olhar com um pouco de cautela. Ok? Então, resumindo os resultados, olha só que legal isso aqui, né? Hand grip, o risco de doença cardiovascular de 0,73, ou seja, abaixo de 1. Demência 0,62, aqui de novo, os dois valores semelhantes. E em relação ao teste de sentar e levantar, o diabetes com 0,80 e a incapacidade com 0,58. Então, ambos os testes trazendo uma razão de risco
muito interessante, muito significativa, que mostra que sim, esses testes podem nos ajudar a prever algumas incapacidades, algumas doenças. Como conclusão, testes simples de força muscular apresentam um valor prognóstico consistente para múltiplas condições crônicas. Ainda, o hand grip, né, e o sentar e levantar são ferramentas clinicamente úteis e aplicáveis, fáceis de serem feitas, de baixo custo. Você leva o teste para onde você quiser, fazer em grupos de idosos, fazer na sua clínica, dentro da sua academia. Tempo extremamente curto, você vai gastar alguns segundos no sentar e levantar, alguns minutos para fazer o hand grip, então é muito tranquilo. As evidências sustentam que o seu uso é possível ser utilizado em várias populações adultas e os testes devem ser considerados na avaliação clínica e monitoramento funcional. Você pode fazer esse acompanhamento com o passar do tempo para ter um melhor entendimento de como o seu cliente está avançando. Como uma aplicação prática, né, usar esses testes como ferramenta para triagem clínica, colocar os testes em avaliações periódicas, como eu falei anteriormente, verificar essas alterações, o quanto está acontecendo de declínio, se a pessoa ao longo do tempo está melhorando ou se está mantendo, e esses resultados têm que ser integrados para uma tomada de decisão. E aí, minha gente, antes de eu ir para a segunda parte, fica aí comigo, lembrando que saíram as diretrizes do American College. Cara, um resumão sobre treinamento de força, tá? Se tu quer saber mais, se tu quer trazer esse conhecimento específico para os teus clientes, para a tua galera da academia, se tu quiser preparar os teus professores, eu ofereço uma assessoria especializada para academias. Entra no meu site que tem mais informação lá. Agora deixa eu te falar o seguinte, tem um mas, sempre tem mas, né? Mas isso, mas aquilo, olha só. Apesar de o teste ser simples e relevância clínica, comprovada por esse artigo, né? A interpretação dos valores precisa ainda ter uma questão mais prática, tá, professor? Eu faço o teste, o que eu faço com isso? E olha só que legal. A pergunta que fica é assim: como classificar o desempenho individual de forma adequada? Como eu saber se esse resultado está bom, ruim, mais ou menos? E aí entra agora os dois próximos artigos que eu quero trazer para ti. E aí nós estamos falando do quê? De valores de referência. Valores de referência é extremamente aplicado e utilizado na área da educação física e acredito que em outras áreas da saúde também. Quando você vai pensar, por exemplo, minha glicose quanto é que é? Abaixo de 99 em jejum. Minha pressão quanto é que é? 120/80 para ser saudável. Então isso são valores de referências que nos trazem um parâmetro de como está a nossa saúde. E na área da força muscular, isso também é importante e a gente nem sempre tem isso tão bem consolidado. E como é que funciona essa ideia? A ideia é que o valor de referência ele pode permitir uma comparação estratificado por grupos. No caso, o mais comum é você estratificar por sexo e idade. Poderia estratificar por outros marcadores, composição corporal, por nível de atividade física, mas os mais comuns é o sexo e a idade. E a partir daí você organiza a coisa em forma de percentis. O que é isso? Você pega todos os dados que você tem e você coloca eles organizados numa tabela, onde você vai ter 100% da sua amostra dentro desses dados. Muito bem. Quem é o percentil 10? O percentil 10 são aqueles 10% das pessoas que pode estar de um lado da curva ou de outro. No nosso caso, os 10% piores. Você tem o percentil 90. Então, do percentil 90 acima até o percentil 100, você tem os 10% dos melhores resultados desta faixa etária, desta idade. Quando você vai para o percentil 50, o percentil 50 significa o quê? Você tem metade do seu grupo que está acima desse valor e metade está abaixo desse valor. E aí deixa eu te fazer uma correção importante. Aqui o meu ChatGPT me ajudou a construir essas imagens aqui para se tornar mais ilustrativo, só que ele colocou o valor de média aqui. Na verdade, o correto seria avaliar isso pela mediana. O termo certo é mediano. O percentil 50 é a mediana, não a média. Normalmente os dois valores são muito parecidos, né? Em dados mais robustos sempre são bem parecidos, mas tecnicamente falando, mediano é o valor que representa um meio. Então, por exemplo, eu avaliei, peguei uma faixa etária, peguei só homem, avaliei a força de todos. O meu valor da mediana vai me dizer que, olha, deu 30 de força, né?
30 de força significa que para baixo de 30 eu tenho metade da minha amostra e acima de 30 eu tenho a outra metade. Isso no percentil 50. Se eu tiver no percentil 75, significa que acima desse valor eu tenho 25% de todos os sujeitos, abaixo desse valor eu tenho 75% do sujeito. Tá ok? Tá entendido? Então, essa interpretação ela tem que sempre ser feita baseada em valores de referência. Então, assim, o número em si não importa, mas o que importa é onde ele está na população. Veja bem, se eu disser para ti assim, eu levanto 20 quilos num exercício, esse número por si só, ele faz sentido para ti? Tu vai pensar assim, 20 quilos é um bom valor. E se eu falasse 50? Bem maior. Só que é o seguinte, de que exercício eu estou falando? Qual o grupo muscular que eu estou falando? Quantas vezes eu vou levantar esse peso? Então, o número por si só, um número de força do hand grip, o número de tempo que eu levei no sentar e levantar por si só, ele não vai me trazer uma informação clinicamente importante. Porque eu tenho que saber onde é que esse número está contextualizado dentro de uma amostra da sua faixa etária e do seu sexo, pelo menos. Tá bom? Então, esse aqui é um artigo que eu vou apresentar aqui para vocês, trazendo os valores normativos de hand grip, né? Considerando países da Europa, em 27 países, né? Onde os dados foram extraídos, na verdade, não só idosos, mas 50 a mais, 58 mil participantes, né? Usando o dinamômetro manual padronizado, né? Foram feitas 2 tentativas por mão, usada a maior força do membro dominante, aqui é importante que se diga, os dados são do membro dominante. Inclusão apenas de participantes que fizeram o esforço máximo mesmo, que não tiveram nenhum problema, desconforto. Os percentis foram calculados pelo sexo, idade e a região. Eu aqui não vou apresentar as diferentes regiões da Europa, eu usei somente os dados totais da Europa. E foram apresentados valores absolutos, ou seja, o número de quilos do hand grip, e valores relativos. Como é que eles relativizaram essa força? Fizeram a força adquirida dividido pelo quadrado da estatura. Por que a estatura e não a massa corporal, professor? Que é comum acontecer isso. Porque aqui nesse estudo eles verificaram que a estatura era mais preditora de força. Sujeitos mais altos possuíam mais força do que mais baixos, né? Então, neste caso aqui, a gente também não vai apresentar esses valores relativos. O artigo, a descrição aqui, o artigo está aqui, o link está aqui. Tu pode entrar no artigo se quiser pegar esses dados de força relativa, tá? E as avaliações foram realizadas tanto em pé como sentado. Nós também optamos em apresentar apenas os dados em pé aqui nessas tabelas. Você pode acessar o artigo e ver os valores do teste realizado de forma sentada. Existem pequenas diferenças, nada muito consistente, tá bom? Então é importante que se diga, estamos falando de valores absolutos realizados em pé. Se você quer uma métrica diferente, você pode consultar o artigo. Então está aqui a primeira tabela com os valores de hand grip em mulheres, tá? Estando em pé. Você tem aqui a variável medida, ou seja, os quilogramas. Você tem aqui a região, a Europa, que foram 24.500, 24.600. Faixas etárias a cada 5 anos, né, começando em 50 e 90 mais. E aí você tem, por exemplo, os percentis, né, percentil 5, 10º, 20º, até o 95º, onde você tem a mediana, metade da turma está aqui, né, e você pode, assim, a partir daí, ter uma noção. Olha só que interessante, uma informação importante. Em alguns estudos, quando se faz esse cálculo de percentil, né, se inclua dados qualitativos, se dá se é bom, ruim, mais ou menos. Deixa eu te trazer o exemplo dos valores que no manual do PROESP, que trabalha com escolares, a ideia aqui não é associar o que é bom ou ruim com esses dados aqui, tá, pessoal? A ideia é só para te mostrar que a gente pode tornar esses dados qualitativos. Se nós usássemos como referência os valores de referência que a bateria do PROESP usou, nós diríamos assim, que o percentil 40 para baixo seriam as pessoas que eu chamaria de um resultado fraco de força. O percentil 40 até o 60, que é a mediana, que eu tenho, onde a maior parte das amostras estão, eu chamaria isso de razoável. Do 60 até o 80 eu chamaria de bom, de 80 até 98 eu chamaria de muito bom, e aqueles 2% que estão bem lá no canto, que aqui nessa tabela inclusive não tem
aqui só tem os 5%, eu chamaria de excelência. Então eu poderia transformar esse percentil aqui em valores qualitativos. Não é o caso desse artigo, eu não encontrei essa informação em outros, mas só para você ter uma ideia, que quanto maior o meu percentil aqui, melhor o meu resultado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mulher que fez 24 quilos de força, uma faixa etária de 52 anos, por exemplo, na média dos resultados mostrou que o percentil 20 representa 24 quilos de força. Então, essa mulher que fez 24 quilos de força, ela está com acima de 20% das pessoas, acima de 19% das pessoas, mas ela tem 80% das pessoas mais forte do que ela. Por exemplo, quando nós pegar a mediana, quando uma pessoa de 71 anos, por exemplo, faz 25 quilos de força, eu sei que ela está no meio do caminho. Ela tem metade das pessoas que são mais fracas, ela tem metade das pessoas que são mais fortes. Ou ainda eu posso pensar lá na ponta. Um senhorzinho de 88 anos que fez 25 quilos de força, observem que... um senhorzinho não, uma senhorzinha, né? Observem que 25 está no percentil 90, ou seja, só tem 10% acima dele. E ele está acima de outros 90%. Então ele está muito bem ranqueado para o grupo dele, né? Esta é a ideia. Quando a gente olha os dados com os homens, a mesma lógica, né? Posição em pé, homens, percentis, tá? Faixas etárias aqui, nós temos a mesma métrica, né? Então o percentil 10, por exemplo, de um homem de 85 anos, é 20 quilos. Se esse cara não levanta 20 quilos, levanta só 12 quilos, cara, ele está abaixo do 5, do percentil 5. Suponha que ele levante 39 e tenha 72 quilos, então ele está no percentil 50, metade do caminho. Suponha que você tem uma pessoa de 57 anos, um homem de 57 que fez 56 quilos de força. Quer dizer que ele está nos 10% mais forte da amostra. Isso nos mostra quem está melhor, quem está no meio, quem está pior. Agora sim eu sei se eu tenho que investir mais num treinamento específico, na saúde dessa pessoa ou não. Quando a gente vai para os dados de sentar e levantar 5 repetições, a lógica é parecida. 45.500 participantes estiveram aqui, 14 países europeus, 50 a mais também. O teste eu já falei para vocês, braços cruzados, cronometragem, né, uma única vez no início dos estudos, né, e também o cálculo por sexo e faixa etária, né. Então aqui nós temos a métrica igual. Observem aqui um pequeno detalhe, além das faixas etárias aqui separadas por 5 e 5 anos, os autores também fizeram métricas mais, faixas etárias maiores, de 50 a 64 ou 65 mais. Então, se tu quer pegar só dividido em 2 faixas, você pode também. Ou se você apenas quer ver no geral 50 mais, você também tem essa opção. Então, por exemplo, aqui, uma mulher de 60 anos, por exemplo, ela levou 14 segundos para fazer o teste. Professor, 14 segundos é bom ou é ruim? Olha só, 14 segundos é no percentil 20. Ela está nos 20 mais fraco da sua faixa etária e do seu sexo, né? Se ela tivesse um tempo de 15 segundos aqui, numa faixa etária de 86 anos, ela já teria... saber que está no meio do caminho, está mais ou menos na mediana, metade está para cima, metade para baixo. Ou ainda, uma pessoa com 65 anos mais aqui, pegar todos acima de 65, com 8 segundos, eu já sei que eu estou lá na ponta, já estou entre os 10% melhores. É a mesma coisa para os homens, tá? Então, esse print aqui você pode dar na sua tela para você ter essa imagem no seu celular, ou você pode baixar o artigo para dar uma conferida. A mesma lógica, né? 65 mais que fazem 15 segundos, homens, cara, é um resultado baixo, né? Você está no percentil 20. A mediana para um homem de 75 anos são 12 segundos. Um homem de 60 anos que fazem 6 segundos a 5 repetições é um cara que está lá nos 10% melhor. Então presta atenção, agora o teu resultado faz sentido. Agora o teu número está contextualizado pelo teu sexo, pela tua idade, e você sabe aonde você se localiza nesse sentido. Então, como aplicação prática, né, a gente pode ter uma classificação de desempenho com base em percentis específicos.
Os valores maiores indicam pior desempenho, então quanto mais tempo eu vou levar aqui no teste de sentar e levantar, pior. Obviamente que no hand grip é o contrário, nós estamos falando aqui específico do sentar e levantar. Por exemplo, identificar os indivíduos com maior tempo, com maior risco funcional, necessita uma intervenção. E você pode usar esse teste para monitorar a evolução, né? Para ver o que está acontecendo. Estamos melhorando ou não estamos melhorando? Estamos mantendo pelo menos? Ainda é importante se diga, né? O hand grip reflete força muscular global e no estado sistêmico, como eu falei lá no começo. A gente tem a força específica do antebraço e obviamente que vou ter sujeitos que possam ter muita força no antebraço, mas não tão forte nas demais regiões do corpo, mas isso vão ser as exceções. De forma geral, a nossa força tem um comportamento sistêmico. O sentar e levantar avalia o desempenho funcional e mobilidade, fundamental, né? Porque você tem toda uma questão de equilíbrio, de força de quadríceps, né? Que está envolvido. Obviamente que esses testes são complementares, você não vai conseguir resolver tudo aqui. Um acompanhamento por outros parâmetros é essencial, né? E o uso conjunto amplia, né, a capacidade de identificação de risco nessas pessoas, tá bom? Conclusão, testes simples possuem forte valor prognóstico. Você pode prever a saúde da pessoa por um teste simples que nem esses que a gente viu aqui. São ferramentas que são acessíveis, baixo custo, são fáceis de serem aplicáveis. Na prática clínica, você consegue fazer grandes grupos muito rapidamente. E essa interpretação depende dos valores normativos que eu trouxe aqui para ti. Filezinho mignon para tu ter aqui direitinho e entender tudo. A integração dos testes melhora a avaliação e a tomar a decisão. Então, se você conseguir agregar outras informações, sempre se torna mais contundente. Então, a avaliação da força muscular só se torna clinicamente relevante quando é interpretada à luz de valores normativos. Isto é importante. É aquela história que eu falei dos 30 quilos. É a ideia de saber a sua glicemia e saber aonde ela está contextualizada. Porque daí você permite transformar um teste simples em uma ferramenta robusta para a tomada de decisão. Certo? Gostou do conteúdo? Me diz aí. Olha que essa videoaula, quanto tempo deu? Aí, ó, meus 30 minutinhos, aqueles de videoaula especial. Espero que tenha gostado e eu espero mais do que isso. Eu espero que você aplique com o seu grupo de idosos, que você possa acompanhá-los, que você possa classificá-los, entender aonde eles se encontram e aí tomar as suas decisões em termos de intervenção. Gente, tamo junto, um abraço.